40. Então, tomara que a certificação, se vier, seja capaz de formar uma massa crítica que consiga interferir na formação primária. E nós possamos, então, ter jovens mais felizes que esses que eu estou vendo agora. Eu digo isso sem qualquer risco de erro, sem qualquer preocupação. Eu adoro vocês, torço para vocês, mas vocês precisam intensamente de oração. Muito de oração. Vocês precisam muito de consciência ética, muito de visão humanista, de amor mesmo com a sociedade. A sociedade reclama resultados de trabalho, mas nós precisamos amar a sociedade. Quem diz isso na escola de engenharia? Que nós precisávamos ter uma disciplina sobre o amor. Eu digo, nós precisamos de muito amor, muito. Amor para dizer assim, meu filho, só posso te dar 2, e por isso você vai fazer de novo a minha disciplina. Essa dureza é uma manifestação de amor. É o amor que leva à responsabilidade e ao bom resultado. E isso, esse nosso país está precisando. Eu, pessoalmente, não acredito no prazo curto, nem no prazo médio dos efeitos de sensibilização às classes políticas que decidem em todos esses fóruns o nosso destino a partir da certificação. Mas gostaria muito que nós tivéssemos uma qualidade que levasse à certificação, para podermos escolher, então, para a sociedade, aqueles que foram, com as mesmas oportunidades de todos, capazes de se tornarem os melhores. Muito obrigado e desculpe me alongar. Nós aqui agradecemos a sua intervenção e temos ainda mais uma pergunta aqui, feita pelo Luiz Carlos Ramos Cruz. Ele assistiu aí pela transmissão e diz aqui: parabéns mais uma vez ao Clube de Engenharia por trazer questões relevantes à nossa atividade. Estou assistindo via Web TV do Clube de Engenharia. Primeiro, não estamos diante de mais um custo a ser absorvido pelo profissional de engenharia? Eu vou ler as 3 perguntas e depois vamos passar a mesa aqui para responder. Segundo, esta certificação não é mais projeto de negócio para atender o mercado de certificação / acreditação? Terceiro, não seria melhor fortalecer nossas entidades constituídas, MEC, CREA, CAL, inclusive na sua fiscalização? Já somos regidos por um conselho profissional, CREA / CAL. Fato este que não ocorre com a OAB, citada na palestra. Nossos conselheiros permitem registrar nossos cursos extracurriculares, nossos conselhos, que podem ser disponibilizadas à consulta da sociedade. Outro fato é que já recolhemos taxas por cada atividade realizada, a anotação de responsabilidade técnica que fomentarão o banco de dados do profissional. Luiz Carlos Ramos, associado do clube. Então vamos aqui à resposta. Primeira pergunta: não estamos diante de mais um custo a ser absorvido pelo profissional de engenharia? Quem é que gostaria de responder? Tá. Bem, a princípio há dentro da divisão técnica uma colocação interessante. Já existe uma avaliação que é um componente dos sinais de avaliação do produto, que é o egresso dos cursos. Esta avaliação, que já está solidificada, que ela existe, já está formatada, e detalhe, muito bem realizada, de passagem, porque ela compõe um elenco do que as instituições de ensino devem ensinar. Então, ela poderia ser um elemento da certificação. Eu e o Bran, normalmente, sempre discutimos isso. Então, essa questão de custo
porque vamos ser realistas, se alguém não fizer, alguém vai fazer. Já existe um grupo, um comitê ministerial para isso. Essas provas, elas podem ser simplesmente, por exemplo, não foi definido o método de avaliação. Essa avaliação pode ser, por exemplo, o que a gente chama uma residência tecnológica. Isso não teria custo. Teria sim, o tempo que a pessoa, né, o profissional, teria que se colocar lá. Então, não tem métodos de avaliações definidos. Já existe uma avaliação na acreditação que pode compor, né, esse elenco, né, de pontos para certificação. Com relação às taxas dos conselhos, não me permita, acho que não é o fórum aqui para se discutir isso, né, mas elas existem até para poderem manter as autarquias, porque no caso os CREAs são autarquias, né, ligadas ao Ministério do Trabalho, e precisa, sabe, de ter proventos para que possa manter, né, sua utilização legal, em alguns aspectos até constitucional. Perfeito? Então, respondendo ao caro colega, o doutor Luiz Carlos, né, eu não vejo nenhum empecilho do ponto de vista financeiro, do ponto de vista sistêmico, que possa vir impactar e prejudicar o grande problema que é o profissional. É a visão que eu tenho. Eu concordo, que eu acho que tem uma parte que não significa custo, né? Às vezes até vai render mais uma forma de recebimento, por exemplo, o estágio que o cara é obrigado a ter, ele vai receber, prestar esse serviço, né? Não vai gastar. E outro, na minha opinião, os custos que ocorrerem, eles teriam que ser financiados pelo MEC, acho eu. Como é feito com o ENAC. Então o MEC vai contratar quem, vai pagar quem, e o profissional não vai pagar. E mesmo que o profissional tivesse que pagar uma parcela, significa também para o seu crescimento profissional, pessoal, para a melhoria da sua qualificação dentro da empresa pública ou privada. Então, essa é a primeira resposta. Alguém mais queria complementar? Por não. Cumprimentar a todos com a boa tarde. A pergunta dele, o questionamento dele é interessante, quando ele cita a questão das entidades. Fortalecer as entidades já constituídas, para que as entidades já constituídas, nacionais e regionais, possam estar auxiliando e dando a certificação para os demais profissionais, assim como é feito na parte da medicina. Isso é um detalhe muito importante. O que nós queremos deixar bem claro aqui também para os jovens que aqui estão, é a questão da certificação, o quanto isso será benéfico para a questão da sociedade em si. O que esses jovens estão aqui hoje, professor Bittencourt, esperam e deveriam levar como mensagem? Mas eu vou me formar como engenheiro, vou começar a ganhar dinheiro. Como é que é essa situação, esse relacionamento? Estou me formando, eu vou fazer um estágio, vou começar a ganhar um dinheiro. A questão é, o quanto você pode dar para a sociedade daquilo que você tem hoje. Por exemplo, nós estamos aqui diante de um estádio, aqui no Engenhão, que está parado. É a questão, como é que a sociedade está vendo isso? Nós tivemos a questão do Tony Galeia, que foi na época do presidente Reinaldo, estava aqui presente, agradeço a presença dele também, a questão de que o profissional fez aquela RT, alterou aquela embarcação com aquelas pessoas todas. Tivemos, por exemplo, presidente, a questão do quando o Papa veio aqui, é isso. Aí projetão, planejamento, lá em Guaratiba, aquele negócio todo. A sociedade perdeu com tudo isso. Aí, agora, recente, o morro do Bumba. O que acontece? A certificação, os profissionais que estiveram lá, por exemplo,
Aí nós fizemos um questionamento daquelas obras para poder agregar as pessoas desabrigadas. De repente, nós tivemos que modificar tudo a questionamento, porque teve problema no planejamento e aquelas obras tiveram que ser toda revista. Então, o que os jovens aqui estão trazendo com a certificação, o que vocês podem estar de volta para a sociedade quando o professor coloca a questão do ensino básico, ensino primário, ensino básico, até chegar à universidade. Os jovens já chegaram aqui. Chegaram aqui, já temos um tempo já que não dá mais para mexer na questão. Tem que ser agora naqueles que estão na base e como consertar, como resolver esse questionamento. Não dá que eu, como professor de matemática, eu tenho que estar linkado com o meu professor que vai dar aula de eletricidade. Como é que eu vou ensinar um aluno a calcular o tempo de descarga de um capacitor se ele não sabe o derivado ou o integral? Então, esse passo, nós temos que ter paciência agora e ver como resolver esse questionamento hoje para esses milhares de jovens que estão na universidade hoje, que existe um programa chamado Pronatec. Vamos colocar mais de 8 milhões de jovens técnicos no mercado de trabalho e como resolver daqui para frente a questão ética da questão da certificação profissional. É um passo importante, do qual nós teremos que, nesse momento, fortalecer as entidades de classe já constituídas para que elas possam, nesse momento, certificar os profissionais daqui para frente. Então, jovens, parabéns por vocês estarem aqui. Vocês saem daqui hoje com um diferencial muito grande dos demais jovens que não puderam vir, né? E com certeza, você é do tamanho dos seus sonhos, ok? Obrigado. A segunda pergunta diz o seguinte: esta certificação não é mais projeto de negócio para atender o mercado de certificação / acreditação? Oi? Acho que já respondemos, né? Não seria melhor fortalecer nossas entidades constituídas, MEC, CREA, CAL, inclusive na sua fiscalização? Você quer responder? Não quer complementar nada? Eu acho que ele está vendo, o companheiro que eu conheço bem, o Luiz Carlos Ramos Cruz, está vendo, ele está aqui claramente contra a certificação profissional, como a maioria dos engenheiros. Eles veem os efeitos que consideram detrimentais ao engenheiro, né? Enquanto que a certificação profissional deseja exatamente o contrário, né? Essa é a segunda vez que a gente faz esse evento. O outro foi há anos atrás, o nosso Reinaldo compareceu, era assessor do então presidente do CREA, e compareceu, cuidava dessa parte de certificação. A gente não andou nada. Agora, se a gente vai ver aí, desculpe, Luiz Carlos Ramos Cruz, ver interesse profissional, interesse de faturamento, eu acho que aí então a gente realmente tem que desistir disso, né? Eu não concordo em hipótese alguma com ele, embora, claro, quem for fazer a certificação para o governo, que é quem vai contratar, vai pagar. A presidente da presidenta da República falou que vai investir dinheiro na parte de educação. Eu acho que a certificação profissional, no meu entender, está dentro da melhoria do ensino, né? Eu acho. Porque você não ensina só para ensinar. Você ensina para ensinar e ensinar e ensinar e ensinar, subindo a escada, né? Ajudar o cara a subir o degrau da escada. Com a ajuda do governo, mesmo que o cara tenha tido que estudar na universidade privada, gastando dinheiro para estudar, né? E hoje é mais importante isso, porque as universidades estão sendo vendidas, né? Os estrangeiros estão comprando não só os planos de saúde, as universidades, os hospitais, né? E daqui a pouco o Brasil também já vai ser
de propriedade de países estrangeiros, né? Então só vai faltar isso. Eu acho que a gente tem que certificar, sim, certificar essas universidades que agora são estrangeiras, também ter a obrigação de ter um alto nível de formação do pessoal e não alto nível de faturamento. Inclusive tem entidades brasileiras que têm como finalidade transformar dinheiro em mais dinheiro, que são donos de universidades. Antigamente eram pessoas que queriam ter dinheiro, aplicavam na educação, mas se dedicavam, tinham que ter qualidade para ter aluno. Hoje em dia não está se vendo isso cada vez menos. Eu acho que a certificação profissional do profissional e das entidades é que vai obrigar o nível do ensino a não cair. Então, bom, eu acho que essa é a última pergunta. Nós também temos um outro evento aqui em frente e eu vou propor aqui a nossa reunião, nosso grupo que se reúne com aumento de participantes, né? Para que a gente, em função do que ocorreu aqui hoje, qual será o nosso primeiro passo, né? Quer dizer, eu não me considero ainda em condição de levar o assunto à diretoria, que eu tenho o mau hábito de ser um democrata. Então eu, apesar de não ser obrigado a fazer isso, eu levo as ideias à diretoria e ou é de nível de decisão da diretoria ou é do conselho, e aí vai ao conselho. Isso aqui eu acho que é o conselho. Eu pretendi agora, se a diretoria concordar com essa teoria que nós vamos apresentar, seria